Passa por aqui. Esse é o tema da reflexão da manhã de hoje. Passa por aqui. A mensagem da manhã deste dia, ela está carregada de saudades, irmãos. Saudades. Eu não sei se os irmãos já perceberam, mas a saudade, ela interfere diretamente em nossa memória. Se há saudade, a memória então se torna seletiva e começamos a escolher, a separar o melhor do pior. E então a nossa memória, ela consegue recordar apenas das coisas mais saborosas, dos momentos mais felizes, das conquistas, das alegrias. Passa por aqui. Idos dos anos 70. E eu me lembro que a primeira igreja batista, lá em Salvador, chamada Primeira Igreja Batista do Brasil, eu fui membro desta igreja, ainda se reunia lá na Baixa dos Sapateiros. E nas reuniões de culto, especialmente os cultos matinais, os cultos do sábado de manhã às 6:30 da manhã, e eu participava daqueles cultos, gostava, junto com os adolescentes da igreja, nós íamos, porque de lá nós já íamos direto para a praia. Era o útil e o agradável, não era, irmãos? E nós passávamos o dia todo juntos, era muito, muito bom. Mas havia uma canção que a igreja cantava que dizia assim, não sei se você é desse tempo: passa por aqui, Senhor, passa por aqui, passa por aqui, Senhor, passa por aqui, oh, Senhor, passa por aqui, oh, Senhor, passa por aqui. Eu não sei se foi coisa da mamãe, mas ela, sempre que cantava essa canção, ela fazia uma indagação. Ela disse, não é possível, essa história de dizer a Deus, passa por aqui, não é para passar, não, é para ficar. Aí de repente ela começou a cantar a última parte de uma forma diferente. E ela cantava assim: oh, 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 Senhor, passa e fica aqui, oh, oh, oh. Foi a primeira vez que eu vi e conheci o lado teológico da mamãe. E por isso, ao longo do tempo, eu nunca mais esqueci desta canção ou desta palavra. Passa por aqui. Você já fez esta oração em algum momento da sua vida? Lá estava você mergulhado numa situação de pavor, de medo, e você orou dizendo, Senhor, passa por aqui. Veio a enfermidade e você disse, Senhor, passa por aqui. Tal qual fazemos com alguns amigos, quando a gente diz assim, passa lá em casa. E a gente olha para Deus e diz assim, Senhor, passa lá em casa, visita-nos, Senhor. Os irmãos observaram que eu não estou aqui mencionando nenhum texto específico. Por isso eu vou pedir que primeiro você abra no Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 48. E veja o que está escrito. Marcos 6, 48. Perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Eu estou vendo que alguns não chegaram nem em Marcos. Se não chegou, corra agora para outro. Êxodo. É mais fácil. Abra lá no início da Bíblia, pula o livro de Gênesis, você já chega em Êxodo 33, 22. E o texto vai dizer assim: quando a minha glória passar, pôr-te-ei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. Não encontrou Êxodo, mais uma tentativa. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 19, versículo 11. Desembainhar a espada. 1, 2, 3, e tenho dito. E Deus lhe disse, sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E aí a Bíblia diz, e eis que passava o Senhor. Última tentativa, viu? Se não conseguir agora, respire fundo. Lucas, capítulo 24, versículo de número 28. Lucas, capítulo 24, versículo 28. Esse está mais fácil, gente. Até quem tem um Novo Testamento dos Gideões pode abrir nesse texto. Está escrito assim: e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. 4 versos, 4 histórias. E a pergunta que me fiz foi somente uma: o que há em comum nessas histórias? O que é que elas trazem em comum? Não é difícil responder, irmãos? Eu acredito que não. Porque uma coisa fica evidente: em todas estas histórias, Deus é aquele que passa.
todas as 4 situações, Deus é aquele que passa. E interessante que tudo isso me veio à lembrança, porque eu estava relendo um livro e o autor, em determinado momento, cita um teólogo chamado Garland, que ele diz que aquela expressão lá do texto de Marcos, quando diz que Jesus queria passar-lhes adiante, em grego é a expressão parerkomai. E você sabe que um dia o Antigo Testamento, que foi escrito na língua hebraica, foi traduzida para a língua grega. Essa tradução recebeu o nome de Septuaginta. Teria acontecido em Alexandria por volta do ano 70. 70 sábios teriam se reunido para fazer essa tradução. E ele diz que quando eles foram traduzir o Antigo Testamento, lembram-se aqueles 2 textos que falam de Moisés e Elias, que Deus iria passar? Querem saber qual foi a palavra que aqueles tradutores escolheram? Parerkomai. O mesmo parerkomai lá de Marcos aparece também nos mesmos textos do Antigo Testamento. Por isso, irmãos, o que há de comum nessa história? Que Deus é aquele que passa. Que Deus está como que visitando os seus filhos. E para cada uma daquelas situações, Deus se revela perante os seus servos. Mas há um segundo elemento. Eu percebi que todos os relatos têm como pano de fundo uma profunda crise na vida desses homens de Deus. Começa pensando comigo sobre a experiência dos apóstolos. Homens, na sua grande maioria, pescadores, que conheciam o mar da Galileia, que já haviam certamente experimentado ou já haviam enfrentado outras tempestades em outros momentos de suas vidas. Mas mesmo com toda a experiência, eles viveram o medo, viveram a angústia. E o curioso é que isso tudo aconteceu depois de quê, irmãos? Ainda conseguem recordar? Logo após o milagre da multiplicação dos pães, da multiplicação dos peixes. A euforia do milagre foi seguida pela crise. Deus então se manifesta, Deus passa e devolve àquele grupo de apóstolos a estabilidade. A mesma coisa aconteceu com Moisés, a mesma coisa. Deixe-me falar um pouco mais sobre isso. É como se houvesse situações, elas alternassem o meu humor, o seu humor, a minha coragem, a sua coragem, o meu ânimo e o seu ânimo. Às vezes a gente vai lá para baixo, diante do risco, diante da dificuldade. Deus realiza uma obra maravilhosa e lá estamos nós exultando de alegria. Mas passada aquela fase de exultação, vem a normalidade, com ela novamente uma crise, novamente um desafio. E lá estamos nós prostrados diante de Deus, e o Senhor nos levanta do pó, e estamos exultando. E quando estamos exultando, de repente, uma outra situação de risco. Isso se parece com a sua vida, com a história de sua vida? Deixe-me lhe dizer, todos os relatos, portanto, têm como pano de fundo uma profunda crise. E a primeira das crises, mencionada há pouco e à luz do texto de Marcos, foi a crise imposta pelo medo na vida dos apóstolos. Você já teve medo de alguma coisa? Medo do futuro, medo de tomar uma decisão, medo do passado porque ele está lhe perseguindo, medo de gente cruel, gente maldosa, medo de uma cirurgia, medo de receber o resultado de um exame. Você já viveu medo? Medo pela ausência dos seus filhos ou ausência de informação onde eles estão? Você já sentiu de fato o que significa essa palavra medo? O texto sagrado, um texto paralelo ao Evangelho de Marcos, o texto de Mateus capítulo 14, 24, o Evangelho de Mateus vai dizer assim, que o barco já estava distante da terra. Segundo, estava fustigado pelas ondas. E o interessante que a palavra fustigado, ela foi usada pela Nova Versão Internacional. A gente até imagina que não, deve ter sido uma tradução mais antiga, não. Foi a Nova Versão Internacional. Você já se sentiu fustigado ou fustigado? O texto está dizendo que eles estavam distantes, e eu não sei quantos dos irmãos já estiveram no meio do mar à noite. E eu estou falando à noite das cidades do primeiro século, em que não havia tanta iluminação, tanta coisa assim. Você olha para os lados, meus irmãos, parece que é possível pegar no escuro. Lá estavam eles distantes,
E diz o texto sagrado, já era tarde, madrugada dentro, o barco estava fustigado pelas ondas, e a Bíblia diz que ainda o vento soprava contra. Quando o vento é a favor é uma coisa, irmãos, mas quando o vento sopra contra, no sentido contrário de nossa caminhada, tudo se torna mais difícil. E aqueles homens sentiram medo. E foi naquele momento de medo que Jesus, diz o texto sagrado, caminhou para Ecomai, como se estivesse passando. E Jesus, ele é detido por aquele que falou dizendo o seguinte: mestre, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. Jesus vai ao nosso encontro, irmãos. Ainda que o barco esteja distante, ainda que seja de madrugada, ainda que esteja sendo fustigado pelas ondas, ainda que o vento seja contrário, o Senhor, Ele vai passar. Preste atenção a isso. A segunda situação de crise, de tensão, tem a ver com a experiência de Moisés. E no caso dele, eu coloquei ali a palavra cansaço. Eu até pensei em colocar a palavra esgotamento, porque eu acho que esgotamento é mais que cansaço, não é, irmãos? Uma coisa é você dizer, eu estou cansado, cansada. Outra coisa é você dizer assim, eu estou esgotado, esgotada. Mas de fato Moisés, em um momento de sua vida, se sentiu assim, profundamente cansado. E curiosamente, irmãos, Moisés, ele não se cansou diante da incredulidade de Faraó, não. Moisés, ele não se cansou diante das dificuldades físicas que estavam sobre ele, ou diante dele. Sabe o que foi que cansou aquele homem? E aí eu voltei a ter saudades, porque às vezes mamãe dizia assim, filho, o que mata não é o trabalho não. Eu vou dizer a palavra certa que ela usava, sabe? Ela dizia assim, o que mata não é o trabalho não, o que mata é o aperreio. Parece que Moisés ouviu alguma coisa de Dona Zinete, a teóloga. Quando uma mãe se faz de teóloga, ela ensina coisas que a gente não esquece nunca, não é, irmãos? Não esquece nunca. Mas de fato, o que trouxe tamanho cansaço foi lidar com gente. A ponto que no capítulo 33 do livro de Êxodo, nos versos 14 e 15, Moisés diz a Deus o seguinte: disse, pois, resposta de Deus ao coração de Moisés naquele momento: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. E aí Moisés responde, então lhe disse, se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. De todos os personagens bíblicos, sinceramente, irmãos, o único que eu acredito que não poderia ter a mínima desconfiança de que Deus não estava com ele ao longo de sua história, teria sido Moisés. Quem? Qual foi o outro que viu tantos milagres de Deus sendo realizados? Qual foi o outro que viu o mar se abrir? Qual foi, irmãos? Mas mesmo gente assim, às vezes se sente cansada. Mas eu quero lhe dizer que quando um homem de Deus, a mulher de Deus está cansado ou cansada, se sente assim esgotado, esgotada, Deus passa por ali. E a sua oração precisa ser a mesma: passa por aqui, Senhor. Se não for bastante, lembra-se daquele outro personagem, Elias. Elias não estava... O problema de Elias certamente não era, ao meu ver, não era o medo, simplesmente o medo, não era simplesmente o cansaço, era uma mistura de medo e cansaço. E como resultado disso, Elias passou a sofrer de uma depressão aguda. E aqui eu volto a dizer, Elias passou a sofrer de uma depressão aguda. Estou falando que um homem de Deus, uma mulher de Deus também pode passar por depressão, sim. Pode passar por situações depressivas, sim. Profundas, sim. É o que o texto sagrado nos ensina. Aliás, um dia desses, alguém comentando sobre a depressão, ela disse, olha, a depressão abre algumas janelas da imunidade e a pessoa fica extremamente fragilizada. Sabe aquela situação que se você passar por alguém que está, talvez lá com o braço quebrado, você passou, você vai ouvir um treque, o braço quebrou também. Você está tão fragilizado que qualquer coisa que lhe aconteça à sua volta, você assimila e suga aquilo. E aquilo passa a ser também a sua dor. Lá está Elias. E a semelhança dos demais, vejam só, os apóstolos viram a multiplicação dos pães. Moisés viu tantos milagres acontecerem. Elias tinha acabado de ver o que, irmãos? O fogo descer dos céus e consumir a oferta. Ele olha para Deus
E a Bíblia diz o seguinte, na verdade: ele, porém, foi ao deserto, sentar-se debaixo de um zimbro, e veja o que foi que ele pediu. Ele pediu para si a morte. E sabe o que foi que aconteceu nesse momento? Lembra-se do que foi que nós lemos? Deus cuidou dele, Deus preparou comida para ele, cuidou do corpo, cuidou do cansaço físico, fez com que ele dormisse, adormecesse. E depois Deus disse: olha, fica aqui na porta da caverna, porque o Senhor há de passar. Eu creio nisso, sabe, irmãos? Que Deus visita os seus filhos quando estão enfermos. Que Deus nos visita quando estamos em um hospital, quando estamos no nosso quarto. Deus se faz presente, sim. E a presença de Deus, ela traz conforto, ela traz significado à existência. E a quarta situação, irmãos, e aqui é interessante, o quarto texto que li registra aquele episódio dos discípulos no caminho de Emaús, profundamente transtornados por um quarto elemento, que eu chamo aqui de luto, o sentimento de perda. Eles conversam entre si, aparece um estranho no meio deles, e você não soube nada do que aconteceu nesses últimos dias em Jerusalém, e começam a falar da sensação de perda diante da morte de Jesus. E eles dizem no capítulo 24, versículo 21 do Evangelho de Lucas: e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. É já hoje o terceiro dia. Como se eles dissessem: olha, não há mais o que fazer. Provavelmente você sabe que até o terceiro dia os judeus ainda acreditavam que a alma humana estava próximo ali do corpo morto. E se tivesse de acontecer alguma coisa, seria até aquele momento. E eles disseram: olha, não há mais o que esperar. Eu estou decepcionado com Deus, porque nós acreditávamos que era Ele, o Filho do Senhor. Nós estamos decepcionados com o próprio Jesus, porque Ele falou tanta coisa, e de repente todo aquele sonho ficou lá pregado na cruz. E eles não conseguiam perceber que era Jesus que estava com eles. E quando Jesus chegou na casa onde eles iam ficar, você se recorda? A Bíblia diz que também Jesus fez como quem ia passar. E a semelhança do que aconteceu com Pedro, quando Pedro chamou a atenção de Jesus, eles disseram algumas palavras, lembram-se? Fica conosco, Senhor, porque já é tarde, permanece aqui. Aí eu me lembrei da teóloga, quando ela dizia: não é para passar não, é para passar e ficar. Fica conosco, Senhor. Por isso, talvez você esteja vivendo um luto, uma sensação de perda, de frustração, esperança perdida. Talvez seja um medo diante de algo que você sempre controlou, mas hoje a tempestade do mar da Galileia está lhe assombrando e você não sabe como lidar com isso. Talvez seja um cansaço diante de gente, de pessoas, de comportamentos repetitivos, murmuradores, que sempre colocam sobre suas costas as culpas de tudo quanto de errado acontece. Talvez a semelhança de Elias, você esteja deprimido, profundamente deprimido, com pensamentos de morte. Mas eu quero lhe dizer, você pode fazer hoje uma oração. E sabe qual é a oração? Passa por aqui, Senhor. Passa em minha vida. Depois de ler todas essas histórias, eu me fiz uma segunda pergunta: o que acontece depois que Deus passa? O que foi que aconteceu com essas pessoas depois que Deus passou? E eu comecei a descobrir, irmãos, primeiro, você se lembra o que aconteceu com aqueles apóstolos que estavam no mar da Galileia? Eles experimentaram a quietude do mar. O medo se transformou em quietude. Nós transformamos isso em canção. 328 do Cantor Cristão, que aqui diz lá: sossegai, sossegai, quietude. Há duas palavras, ou dois registros. O primeiro no capítulo 6, verso 51 de Marcos. A Bíblia diz que quando Jesus subiu para o barco, para estar com eles, aí aquele vento que era contrário, a Bíblia diz que ele se aquietou. Quando Jesus entrar no seu barco, quando você convidá-lo para que ele entre no seu barco, quando você orar dizendo: passa por aqui, eu quero lhe dizer que o mar vai se aquietar, porque Deus vai estar com você. Há uma experiência maravilhosa registrada por Mateus, o mesmo texto, mas contado pela ótica de Mateus, ou como alguns chamam, a ótica mateusiana. Mateus capítulo 14, 33 vai dizer assim: então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Eles conheceram mais de Jesus com tudo aquilo.
É impressionante, irmãos, como o medo pode se transformar em escola, em momento de aprendizagem. O medo que hoje você está sentindo há de se transformar em quietude. E quando isso acontecer, você vai finalmente enxergar quem de fato Deus é na sua vida. E os seus temores terão passado. E a certeza única vai perdurar em sua alma. A certeza de que Deus é o Senhor dos céus, da terra, do mar, de minha vida, de sua vida, de todas as coisas. Mas você precisa fazer aquela oração. Passa por aqui, Senhor. Passa por aqui. Naquela experiência de Moisés, se você passar para o capítulo seguinte, o que eu percebo é que o fato de Deus ter visitado aquele homem naquele momento de profunda angústia significou recomeço. Recomeço. E eu vou lhes dizer por quê. Se você passa para o capítulo seguinte, que no caso seria o capítulo 34, vai estar escrito assim, no versículo de número 1. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Vamos recomeçar? Aquele homem estava pensando que era o fim, e Deus estava lhe dizendo: olha, vamos começar de novo. E o interessante nesse texto, irmãos, é que Deus dá uma ordem curiosa. Qual foi a ordem? Consegue lembrar? Lavre as tábuas de madeira, não foi assim? Prepare tudo, volte ao versículo anterior, por favor. Lavra 2 tábuas de pedra, lembram-se disso? As primeiras 2 tábuas, irmãos, não há registro que tenham sido preparadas por Moisés. O próprio Deus as preparou, mas ele as quebrou. A segunda, sabe o que é que Deus disse? Agora quem vai fazer é você, meu filho. Quebrou, agora é você quem vai lavrar as tábuas de pedra. Eu vou escrever tudo de novo, mas o trabalho será seu. Recomeçar. E se Deus estiver mandando você lavrar 2 tábuas de pedra, não reclame não. Se você desperdiçou a primeira oportunidade, não reclame não. Se você jogou fora aquilo que Deus um dia já lhe deu, não reclame não. Começa tudo de novo, sobe de novo no monte, o Senhor há de fazer novamente. Recomeço. Porque quando Deus visita alguém cujo coração está assim, marcado pelo cansaço, pelo esgotamento, Ele dá forças até para aquela criatura pegar pedras e lavrar tábuas de pedra, para começar tudo de novo. E é de pedra, não é, irmãos? É de pedra. Lembra-se do que aconteceu com aquele terceiro personagem, Elias? A Escritura Sagrada é que ele estava numa depressão enorme. E se há alguma coisa que o deprimido não tem, é senso de propósito para viver. Ele não sabe por que acorda, não sabe por que vai dormir, ele não tem vontade de fazer absolutamente nada, não tem vontade de cuidar de si mesmo, de cuidar de quem quer que seja, não quer nem ouvir gente. Mas quando Deus passou pela vida de Elias, veja o que aconteceu. Logo depois daquela palavra, irmãos, o texto sagrado vai dizer no capítulo 19, versículo 19, do primeiro livro dos reis de Israel: partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Eu separei esse texto, irmãos, por uma coisa curiosa. Observe essa expressão: Elias passou por ele. Eu gostei tanto de ter lido esse texto. Me desculpem, mas tem coisas na Bíblia que me fazem sorrir sozinho, irmãos. Porque eu comecei a pensar, um dia Deus passou por ele, ele agora está passando pela vida do outro. Provavelmente era o Eliseu. E aí o texto sagrado diz que ele passa por Eliseu, joga a capa, e depois ele ainda diz: olha, se você for olhar o restante do texto, você sabe o que é que eu fiz com você, não sabe? Você sabe, você está marcado agora. E a vida de Elias consegue ter um novo propósito. Ele se levanta, vai abençoar a gente. Ele se levanta, vai ungir rei. Ele se levanta, vai realizar a vontade de Deus. Levante-se, porque o Senhor que nos visita, ainda que seja numa profunda depressão, nos devolve o propósito para viver. A gente percebe que a gente ainda pode ser útil, que a gente ainda pode abençoar alguém,
que uma palavra sua pode trazer paz e graça ao coração de alguém que esteja sofrendo. Pode pegar um menino como esse, um jovem que está lá, lavrando a terra com os seus animais, e dar àquele jovem razão para viver. Podem pensar o que é isso? E finalmente eu comecei a pensar naqueles que estavam a caminho de Emaús. Lembram-se que eles estavam descrentes? Lembram-se que eles estavam caminhando, como alguém já disse, em direção ao pôr do sol. Estavam caminhando em direção ao pôr do sol. Só que eles finalmente compreenderam o que é que significa ter fé, irmãos. E eles começam a conversar entre si e começavam a dizer: não queimava o seu coração enquanto ele falava? O meu coração queimava. E eles reconheceram que era Jesus pelo partir do pão, pelos gestos tão pequenos. O Senhor está vivo. O Senhor não permaneceu morto. Ele está ressuscitado, Ele está ressurreto, como testemunharam as mulheres. Aí a Bíblia diz que imediatamente, gente, eles tinham terminado de fazer a viagem, tinham entrado na casa. Aí a Bíblia diz que eles encontram razão para fazer a viagem toda de volta. E eles voltam para Jerusalém, que fica para trás Emaús. E aí o texto sagrado diz que eles voltam. E aí no versículo 35 do capítulo 24 do Evangelho de Lucas, está escrito: e eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. Eles se transformaram em testemunhas da ressurreição. Começaram a história incrédulos, terminaram a história como crentes, como alguém que podia falar, testemunhar daquilo que Deus havia feito na sua vida. Talvez você esteja muito decepcionado com o pastor. Pode ter, eu não vou falar pastor não, pode ser pastor Roberto. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: se você chegar lá nos céus e disser que se afastou de Deus por causa do pastor Roberto, você vai estar dizendo que pastor Roberto na sua vida foi mais importante do que Deus e do que Jesus. E eu não sou homem nenhum. Se um homem nesta terra for capaz de lhe afastar de Deus, da igreja de Deus, significa que igreja e Deus não valem absolutamente nada na sua vida. Porque eu não represento absolutamente nada, nenhum de nós, irmãos. A sua fé precisa estar alicerçada no Senhor. E é isso que não nos deixa voltar atrás. Emaús fica lá, porque meu destino é Jerusalém. Eles precisam saber daquilo que nós experimentamos na presença de Deus. Se você tem vivido um período de descrença na humanidade, na sociedade, em igreja, em pastor, em isso e naquilo, você olha a sua volta. Provavelmente você vai encontrar outros que também já perderam a fé em muitas dessas coisas. Mas nós não perdemos a fé em Deus, meus irmãos. E é por isso que entramos por essas portas, é por isso que louvamos ao Senhor, é por isso que exaltamos esse nome, é por isso que nós pregamos a salvação, porque Deus não nos tem faltado, irmãos. O Deus a quem servimos, esse não falha. E é isso que nos move a alma. Eu queria deixar com você 4 admoestações. E a palavra é essa mesmo, viu? Admoestação. A primeira: observe que você pode escolher ou viver o medo, ou viver uma profunda experiência de quietude. Eu vou dizer mais que quietude, eu vou lhe dizer paz. O apóstolo Pedro, quando escreve a sua epístola, e a Bíblia nos diz que Pedro era casado, ele escreve às mulheres e fala sobre a dificuldade de uma mulher cristã vivendo no primeiro século, sob a autoridade de um homem incrédulo. E ele diz: olha, permaneça firme, mulher. Você pode ganhar o seu marido, ainda que seja sem palavras, e não fique inquieta com isso. Veja o que é que ele diz: um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, tem muito mais valor do que joias, atavios ou o que quer que seja. Não tenha medo, porque algumas vezes, irmãos, os nossos medos estão dentro de nossa casa. Sabe o que é que eu quero dizer a você? Que quando Deus passa, o que fica é um espírito manso, um espírito quieto, de alguém que diz: eu sei que Deus há de salvar a minha casa e a minha família. Há uma segunda palavra para você, e essa palavra é força. Pode repetir só essa palavra? Ai, foi fraca essa força.
Isso, força. Se a primeira palavra foi paz, a segunda é força. Sabe aquele momento na vida do servo de Deus, de Moisés, cansado? Isaías 40:31 tem uma palavra para você. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A pergunta é: em quem você tem esperado? Ou no que você tem esperado? Tem uma terceira palavra para você. A palavra é foco. Sabe aquela história de alguém que perdeu o propósito de viver? Que não sabe mais para onde olhar? Sabe aquela coisa dos propósitos para os quais eu vivo? Se o propósito que você tem escolhido como seu propósito for o propósito de Deus, eu tenho algo a lhe dizer. Veja o que está escrito em Jó capítulo 42, versículo 2. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Nem você pode impedir os propósitos de Deus. Eu vou repetir, porque talvez você não tenha escutado. Nem você poderá impedir os propósitos de Deus. Por isso, se em algum momento você perder a direção, o rumo, põe o seu foco em Deus, porque os propósitos dele não falham, irmãos. E a última palavra da manhã de hoje é a palavra esperança, irmãos. Lembram-se dos discípulos no caminho de Emaús? Parecia que estava tudo perdido. Há momentos em que a gente precisa esperar como um dia um homem de Deus esperou. Estou falando daquilo que está registrado em Romanos 4,18, que está falando de Abraão, e diz que houve um momento na vida de Abraão que ele precisou fazer uma escolha. A Bíblia diz: em esperança Abraão creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações. Deus já lhe desafiou a esperar contra a esperança. Não sabe o que é esperar contra a esperança? É quando tudo está lhe dizendo não vai dar certo, e Deus está dizendo continue acreditando, continue acreditando. É quando você olha e diz eu não tenho mais o que fazer, e Deus olha para você e diz continue esperando, continue esperando, continue esperando. Espera em mim, espera em mim. O Espírito Santo de Deus às vezes sussurra isso nos nossos ouvidos, irmãos. E é nisto que nós precisamos colocar a nossa fé. Há uma oração para ser feita hoje, irmãos. E lembra-se qual é a oração? Passa por aqui, Senhor. Aqueles que são de 1970, e eu vi que alguns cantaram como pastor, vamos transformar aquilo lá em oração? Vamos fazê-lo? Passa por aqui, Senhor, passa por aqui. Passa por aqui, Senhor, passa por aqui, oh Senhor, passa por aqui, oh Senhor, passa por aqui. É verdade isso na sua vida? Eu posso orar por isso. Se você chama alguém para passar em sua casa, às vezes você se preocupa muito com a casa, né? Jesus já sabe como é a casa. Ele lhe conhece. Você só precisa dizer, passa por aqui. Feche seus olhos por um momento. Eu vou orar somente para quem está enfrentando o medo. Se você não sabe o que é medo, não está sentindo medo de nada, me perdoe, mas não vou orar por você. Eu só vou orar por quem está cansado. Se você não está cansado de coisa alguma, está muito tranquilo ou tranquila, eu também não vou orar pela sua vida. Se você não sabe o que significa depressão, se você não está enfrentando alguma enfermidade que tenha destruído a sua esperança, eu também não vou estar orando. Se você não sabe o que é perda, e se alguma situação de luto ou de perda tem minado a sua alma, é sobre os enlutados, aqueles que se viram arrancados, que nós vamos estar orando nesse instante. Ó Deus, consola o coração daquele que perdeu, aquele cuja esperança, as expectativas foram frustradas. Transforma isso, Deus, em esperança. Visita aquele Senhor que está esgotado, cansado, profundamente cansado, decepcionado com pessoas. Renova, Senhor, a fé deste homem e desta mulher em Ti.
Abençoa, meu Deus, aquele que tem sido tomado pelo medo e o medo tem paralisado, imobilizado, não sabe o que fazer, não sabe o que decidir. Coragem, Senhor, no coração deste homem e desta mulher. Põe coragem, Senhor. Põe o foco certo, o propósito certo, meu Deus. Abençoa-nos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Passa por aqui, Senhor, passa por aqui, passa por aqui, Senhor, passa por aqui.